Ei, bem-vindas outra vez. Vamos nós. Hoje a gente vai começar treinando técnicas de limpeza dos olhos. Como? Pode ser em pé, com ou sem a ajuda das mãos. Pode ser sentada ou deitada, certo? Vamos lá. A gente vai começar posicionando o corpo de forma bem confortável. Vou demonstrar deitada. E nesse caso, é com os joelhos unidos, os pés afastados. As mãos podem ser aqui sobre o abdômen, ou se você for usar o apoio da mão, estende o polegar à frente. Sustenta os olhos bem abertos, a respiração à vontade. Iniciamos a nossa aula hoje com CRIA, atividade de purificação das mucosas. Aproveite para fazer respirações amplas, profundas e conscientes. O ar entra pelas narinas, sai também pelas narinas, enquanto você permanece olhando para o seu polegar com os olhos bem abertos, evitando piscar e pestanejar. Aproveita para sentir as costas bem apoiadas no chão, corpo bem à vontade. Se você escolheu a posição sentada, sinta as costas eretas. Se escolheu a posição em pé, sinta os pés firmes no solo. Tome consciência do seu corpo. Agora direcione o seu olhar e o seu polegar lá para o topo, sem mexer a cabeça. A cabeça fica parada, imóvel, estática. Mantenha aí no ponto mais alto, olhando com os olhos bem abertos. Evita mexer a cabeça. Evita também piscar, pestanejar. A ideia é trabalhar bem a musculatura da região dos olhos. Força no rosto. E de brinde a gente ganha aí mais visão periférica, reflexos mais rápidos e surpreendentes. Nós direcionamos o polegar até o ponto oposto, mais baixo que der. Aí de volta o polegar no centro e direciona o polegar bem para a lateral. Se for a mão direita que você está usando, inclina já para a direita. Se for a esquerda, inclina bem para a esquerda. Vai acompanhando, sem mexer a cabeça. E respirando profundo, nasal, à vontade. Mais para frente, você vai conseguir fazer até sem a ajuda das mãos. Sem a ajuda do polegar, só movimentando os olhos. Traz lentamente o olhar no centro, outra vez, e direciona ele para o lado oposto. É o cantinho oposto. Com ou sem a ajuda da mão. Veja como está a respiração abdominal. Baixa, média e alta. Não esquece de respirar. Às vezes a gente fica muito focado no olhar e esquece a respiração. Então, sempre bom lembrar. Vamos olhar de volta no meio e sempre. Vai aproximar agora da região da ponta do nariz. E vai manter aí. Com ou sem a ajuda da mão.
Volta a afastar. Na ponta do nariz, até estender por completo a mão. O braço, o cotovelo. Agora traz entre as sobrancelhas. Reumátia, triste. Mais alto entre os olhos. Aqui, geralmente, você já começa a sentir pinicar, arder, coçar. Dá vontade de piscar. Se der, segura firme aí mais um pouquinho, sem piscar. Dá o máximo. Não der, não deu. Tudo certo. Mas se puder, evite. Aproveita que o olhar tá lá no topo e agora faz um movimento circular. Primeiro, sentido horário. Dando a volta completa. Chegou lá no topo. Anti-horário. Faça isso mais algumas vezes. Vai e volta, vai e volta. Bem completinho. Circundando tudo em torno. Bastante consciência na visão periférica. Vai notar também que ganha mais consciência corporal. Isso é muito útil quando a gente está andando na rua e aí tem um grupinho de pessoas que nunca cedem passagem pra gente. A gente consegue perceber quando ocorre com a gente tem alguém querendo passar, querendo ultrapassar, e a gente dá a oportunidade para a pessoa seguir, né? Sem atrapalhar a vida alheia. Em outros casos, quando você está dirigindo, correndo, pedalando, sempre bom ter uma amplitude visual maior do seu entorno. Questão de segurança, também de autopreservação. Passei mais 3 voltas completas. Bem amplo, lento, sem pressa, respirando à vontade. Os crias para os olhos são muito importantes como técnicas também de pré-meditação, de concentração, de foco, de descanso mental. Quando concluir a última vez, atrita bem uma mão na outra. E fecha os olhos e cobre, unindo a bordinha das partes externas das mãos, dos dedos mindinhos. Sem pressionar os olhos, faz um côncavo que cobre por completo toda a entrada de luz. Sente como é bom ficar no escurinho, descontrair, soltar bem. Às vezes essa técnica umedece os olhos, às vezes dá até para chorar, lacrimejar mesmo. E a ideia qualquer é limpar, purificar a mucosa da região dos olhos. Pouco a pouco, afasta as mãos, pisca, pestaneja. E quem estava deitado, senta. Quem estava sentado, sobe. Quem já estava de pé, fica completamente erguido. Vamos aos nossos asanas. Técnica orgânica firme, confortável. E vamos aproveitar para colocar o nosso temporizador. Começa aqui, pés unidos, coluna ereta, as mãos em frente ao peito, respiração à vontade. Padasana. Se puder, fecha os olhos, concentra bem nos pés, nos dedos. Sente a região que você distribui bem o seu peso.
Depois comece a levar o peso mais para frente, mais para cima. Pontinha dos dedos. E as mãos ainda aqui à frente. Agora, daqui, os pés voltam para o solo, traciona bem com o braço lá no alto, cresce, estica, solta, inclinando de lado, Chandrasana. Mão aqui na coxa, outra de cima, faz mais peso. Cotovelo aponta para o teto e a palma da mão para baixo. Compensa, pro outro lado agora. Traciona, 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 cresce, estica bem, solta. Na mão que tá livre, sempre pode aproveitar e colocar um gesto reflexológico, um mudra. Essa aqui do topo, a gente tá fazendo ela Padma Mudra. Sente o quanto é bom esticar. Vai, avança mais, mais, mais. Tudo. Ó. Flexiona a perna aqui atrás, agarra o pé, os dedos, aproxima bem do glúteo. Mantenha o olhar atento em um ponto à frente ou abaixo. Nada de ficar encostando na parede nem imóvel, hein? Vamos ficar bem espertos com o equilíbrio. Concentra, foco. Mesma perna vem à frente, ergue ela. Se já é fácil aqui, pode abraçar mais alto e tentar agarrar os cotovelos. Mantenha a perna da base estendida, a perna de cima bem elevada. Se cair, só montar outra vez. Começa do início, sem pressa, pouco a pouco. Às vezes a gente quer montar muito rápido e despenca tudo de novo. Agarra o pé e começa a estender a perna pouco a pouco. Se der para estender tudo, estenda bem. Uma dica que eu gosto de dar é apoiar a mão no joelho e aos pouquinhos ele vai avançando mais e mais. Se a mão não chega no pé, pode deixar na perna, no tornozelo ou mesmo na panturrilha. E aqui capricha para estender bem ela. Dominado o joelho, as duas mãos na mesma altura. Avançou tudo, mantém aqui. Joelho erguido, peito aberto, os braços soltinhos ao lado. Ideia de mudra, mushti. Pode deixar o polegar à frente de todos os demais dedos, todos bem para dentro. Dhanurdhasana. Se estiver mais animado, ergue mais o joelho. Ideal que esteja aqui, ó, alinhando o umbigo ou mais ainda acima. Não deixa cair. A tendência natural é descer, descer, descer. E você inspira profundo e empurra para cima. Compensa tudo para o outro lado. Primeiro, firma bem o pé no chão. Depois tira o outro, aos poucos. Agarra o pé, joelho flexionado, coluna ereta. Olhando um ponto que você escolheu para manter a estabilidade. Evita ficar tirando os dedos do pé do chão. Isso vai dificultar a estabilidade. Então mantenha os pés bem colados no solo, calcanhar, o arco do pé. Avançou tudo aqui? Passa a mesma perna na frente. Faz a mesma variação que você experimentou para o outro lado. Pode ser agarrando o dedão do pé com o indicador e o médio, empurrando o joelho com a mão do mesmo lado. Pode ser puxando todos os dedos do pé. Pode ser alinhando as duas mãos na mesma
região. Panturrilha, coxa, joelho, pé. Não esquece dos dedos. Bem estendidos. Avançou tudo. Mantém aqui. Consciência no dorso do pé, nos dedos. E a perna da base nessa altura deve estar queimando. Firmeza, firmeza. Só mais um. Às vezes eu me empolgo, né, com a sequência de equilíbrio, porque eu adoro demais. Sou consciente disso. Foram quantos? É 1, 2, 3. Acho que foram 3 na sequência, né? 3 seguidinhos. Pé ao lado do pé. Inspira, erguendo os braços. Começa a inclinar para trás. Pouco a pouco. Chakras. Quem já faz bem esse aqui, pode levar os braços acima da cabeça e até empurrar os braços lá para trás. Força nos glúteos. Nas coxas. Inspira, retornando. Traciona bem no meio, cresce, estica. Mais um pouquinho. Mantém aqui. Evita projetar as costelas assim. Mantém aqui, mais retinho. Aproveita para pressionar bem as orelhas. Estender bem os cotovelos. Crescer, esticar. Lá pro teto. Evita oscilar os pés. E volta. 2 palmos entre um pé e outro. Inspira. Traz até o ombro. Solta, girando, olhando lá atrás. Torção em pé. Com os pés levemente afastados. Gira da cintura para cima. Os quadris ficam bem de frente. O máximo que der. Avança tudo. Troca. Outro lado. Urnasana. Veja se o seu cotovelo não está caindo, deixa na mesma altura do ombro. A mão, o braço também, tudo bem na mesma altura do ombro. E pode fazer bastante força aqui com as costas. Parte superior. Torce bem. Últimos instantes. Volta inspirando. Vai se agachar? Pouco a pouco. Deixa até onde dá para seguir. Se der para descer tudo, desce tudo. Pode ser com os pés afastados. E, se já dominar, com os pés mais unidos. Evita levar muito peso para frente, que o calcanhar saia do chão, ou muito peso para trás, que você despenque tudo também. Inspira, retornando. Bastante consciência nas pernas, afasta 5 a 6 palmos entre elas e inclina lateralmente, olhando a mão para lá no alto. Alinha bem os quadris. Trikonasana. Quem quiser fazer uma outra variação, fique à vontade. Sem o apoio da mão, ou com a mão na cintura e o cotovelo flexionado. Vai experimentando. Segunda variação aqui, a gente vai passar o braço por sobre a cabeça, girar a pontinha do pé e seguir descendo. Quem tem bastante flexibilidade, leva a mão no tornozelo, a outra na coxa. Quem sabe no joelho e quem sabe essa daqui chega no pé. E volta a respirar à vontade. Diria, a mão não chega, tá muito longe. Aos pouquinhos vai acontecendo.
Ó, sobe sem pressa. Compensa o primeiro Trikonasana. Igual você fez pro outro lado. Lembrei, o que você fez? Deixou os dois braços na mesma linha. Apoiou a mão na cintura. Passou o braço por sobre a cabeça. Aqui a respiração à vontade. Isso significa que o ar entra pelas narinas, sai pelas narinas, na medida do possível. Silencioso, consciente, profundo. Passei a sua segunda variação, girando o par, descendo mais a mão, tronco, quem sabe o pescoço, a cabeça. E se completou essa variação para o outro lado, tenta também para esse. Vai que sai. Sempre bom nos desafiarmos, fazermos coisas difíceis, aparentemente, só para que o nosso cérebro, o nosso mental, desenvolva aí novas habilidades de criatividade, resolução de problemas. Ó. E às vezes a gente até percebe que não é tão difícil quanto a gente achava que era. Mão direita segura a esquerda, o punho lá atrás, flexiona bem a perna da frente. Pode girar todo o tronco em direção ao joelho também. Janurasana. Esse é um asana muito bom, muito sofrível para coxa. Coxa, panturrilha, agradecem o nosso trabalho sobre elas. Põe as mãos ao lado, gira a pontinha do pé lá atrás, distribui bem o peso aqui, ó, de modo a não sobrecarregar nada. Pode ser apoio na pontinha dos dedos, pode ser com os dedos no solo ou ainda com a palma completa, com o punho fechado. Sempre que soltar o ar, desce um pouquinho mais os quadris e evita deixar o joelho ir muito para fora. Põe o joelho lá atrás, perna bem flexionada, pertinho do glúteo. Quem quiser pode agarrar ela, também manter aí pertinho. Ou, talvez, quem sabe, arquear mais as costas e levar o pé na cabeça. Respira profundo, puxa tudo. Ó. Porra, essa perna, mantém aqui no Parshotanasana um pouquinho. Se a testa aproximar bem do joelho, aproxima bem. Mais e mais, mais e mais. Pouco a pouco. Gradual e efetivo. Se sentir que precisa, pode apoiar a mão aqui na perna, no joelho. Se não descer tanto, mantém mais no alto. E se já chega com as mãos no chão, vai levando elas lá para trás. Primeiro no centro, depois mais para trás. Contrai o pescoço, a cabeça, o rosto. Avança tudo. E troca. Tudo para o outro lado. Então, primeiro aqui, pé voltado para fora, o outro para frente, o tronco também para frente. A mão segura o punho lá atrás. Sempre que soltar o ar, descontrai bem, desce um pouquinho mais os quadris. Sentiu que está desconfortável? Veja aí o que dá para ajustar. O asana ele é confortável, firme, estético. Respiração à vontade. Bem profunda. Consciente. Trazemos as mãos ao lado do pé, giramos o pé lá atrás. E aí, pouco a pouco, vá flexionando mais para baixo. Mais para baixo.
Como é que tá a perna de trás? Bem estendida? Não vá fraquejar. Sustenta aí. Só mais um pouquinho. Flexiona bem agora. Apoia o joelho. Traz o pé pertinho do glúteo. Se tá com aqueles mates bem fininhos em casa, experimenta dobrar ele no meio, que ajuda a diminuir aí o desconforto na região do joelho. Agarrou o pé, agarra também pro outro lado. Tenta dar o mesmo estímulo que você ofereceu para o outro lado do corpo. Passou tudo. Duas mãos. E estendeu a perna. Quem ficou aqui mais no alto, mantém aqui mais no topo. Quem desceu, vai descendo aos pouquinhos também. E aproveita para tentar colar o calcanhar no chão. Aproximando a testa do joelho. Avança tudo na próxima inspiração. E volta. Unindo agora os dois pés, um lado do outro. Quem tiver mais flexibilidade, um pé atrás do outro. E solta bem o tronco, o pescoço, a cabeça. Tudo que der. Quem tá com um pé à frente do outro, compensa. Quem tá com os pés um ao lado do outro, mantém. E aí segue descendo e descontraindo, abandonando mais e mais. Evita flexionar os joelhos, mantém bem estendida a perna. Último tempinho de permanência aqui. Quem tava com um pé à frente do outro, já fez para os dois lados, agora deixa um ao lado do outro mesmo. Quem tava com os dois juntinhos, mantém também. Agarra a perna no ponto que dá, vai puxando mais para dentro, mais para trás, gradualmente, pouco a pouco. Inspira profundo, avança tudo. Flexionando bem os joelhos. Vai Utkatsana. As mãos podem ser aqui na altura dos joelhos. Pode ser aqui em frente ao peito ou acima da cabeça. Com os braços estendidos. Os joelhos precisam estar bem juntinhos? Não. Veja aí qual o seu melhor ângulo. Sentiu que vai despencar? Apoia um pouquinho a mão do lado. Os joelhos no solo. Os pés também. Vajrasana. Coluna ereta, os ombros descontraídos. Sente como é que tá a respiração. Os ombros um pouquinho para dentro, a fim de ficar um pouquinho mais elevado, o tronco.
Põe só com uma perna na frente. Pode ser sentado sobre o pé ou deixando o pé voltado bem lá para trás, contornando o glúteo. Pode ser aqui retinho, ou também inclinando para trás e até deitando. Primeiro com os antebraços colados no chão, depois com as costas, os ombros, o pescoço também, e a cabeça. No início parece um pouquinho desconfortável, mas aos pouquinhos vai melhorando. Essa perna agora estendida, a outra flexionada. Quem sentou sobre o pé, faz sobre o pé. Quem sentou sobre o chão, faz sobre o chão. Quem manteve retinho, quem inclinou. Quem fez tudo isso, vai passando pouco a pouco por cada variação. Não esquece de nenhuma, hein? Quem deitou, deite aí também. Evite forçar. Só faça se sentir que realmente dá. É bom. Volta. A perna também estendida. Ergue na linha dos olhos. Sustenta. A mão pode ser aqui no chão, pode ser aqui ao lado. Sentir um tiquinho de força de abdômen. Sente aí o peso da sua perna, sua coxa. Evita girar o joelho para fora. Mantém aqui retinho. Trocou o lado, a outra. Bem pra frente, bem pra cima. Quem deixou a mão no chão faz assim. Quem deixou aqui ao lado também. Uma outra variação ainda mais forte, só pra vocês não acharem que essa já tá incrivelmente ruim, é aqui, com as mãos acima da cabeça. E até com as duas pernas no ar, né? Vamos lá, só mais um pouquinho. Força. Segura. Volta. Põe os antebraços, solta bem a cabeça. Veja aí um ponto bom, fácil. Pode soltar os pés, as pernas. Passar um pouquinho os pés e as pernas. Depois apoia a borda do pé no chão, mesmo antebraço no chão, empurra os quadris para cima. Bahupadasana. Se isso aqui já for fácil, experimenta tirar um pouquinho que seja o peso do pé e erguer a coxa ainda mais e o joelho. Com a perna flexionada ou com a perna estendida. Avança bem. Ponto máximo. Volta. Põe o cotovelo, antebraço no chão. Mantém essa perna ainda bem flexionada. Põe a cabeça na mão. Respiração livre. À vontade. Ideia de mudar? Tem um musti, tem um pataka, tem um suti. E o último aqui, erguendo mais a perna estendida. Pode ser agarrando o pé, os dedos do pé, ou a perna. Geralmente eu faço aqui pela frente. Veja se a sua perna não está oscilando, porque está muito lá para frente, ou muito lá para trás. Alinhar bem ela na região do ombro. Também tem outro apoio possível que é por trás da perna. Último fôlego. Avança bem. Volta. Gira de frente para o solo. Apoia o abdômen. Bhujangasana.
Perna voltada para fora. Parte interna da coxa colada no solo. Cabeça erguida, peito aberto. Agora descontrai aqui embaixo. Uma mão sobre a outra, a testa sobre as duas. Evita deixar o pé descer aquém do que ele já está. Quem sentir que dá, pode estender essa perna aqui lateralmente. Volta. Tudo para o outro lado. Como foi o primeiro? Né? Só que foi com o antebraço no chão. Põe a borda do pé. Tem mais flexibilidade no pé, tenta apoiar o pé todo no chão. Os braços aqui, ó, bem alinhadinhos, peito aberto. Força no glúteo, na coxa, nos quadris. Não deixa cair assim, ó. Empurra para cima. Essa é uma sequência gostosinha, né? Eu adoro. Apoiou. Perna bem flexionada. E você vai aproximando o joelho como se quisesse chegar com ele aqui na orelha. Enquanto descontrai a cabeça, o pescoço, o rosto. Pouco a pouco estende a perna. Então, como fizemos para o outro lado. Quem agarrou o pé, agarra o pé. Quem agarrou a perna, faça assim também. Veja aí o alinhamento do pé, se não está muito para frente, se não está muito para trás. Isso também vale para o cotovelo, para o braço. Já é a maneira de ficar mais bem apoiado possível, mais estável. Inspira profundo, avança tudo que der. Consegui em cima do joelho, no pé. Uma perna bem flexionada, apoia ela no solo. Os braços no chão. E depois apoia seu pescoço. James. Descontrai de baixo. Sobre a outra, testa sobre as duas. Escuro, sobre o rosto. Estendidas lá atrás. Começa com os antebraços mais pertinho e vai estendendo os braços por completo, elevando mais o peito, a cabeça, o pescoço, o tronco. Mas sem descolar as coxas do chão. Se o pé afastar muito, ou você afasta tudo de uma vez, ou você volta a aproximar um do outro. Instantes finais. Capricho. Se sentir que dá para avançar mais, avança mais e mais. Foi tudo. Volta. Eric. Todo o corpo nas mãos e nos pés. Leva bem os quadris. Uttanasana Chatuspadasana.
Veja se as mãos estão muito separadas, precisa aproximar um pouquinho mais uma da outra. O mesmo vale para os pés. Traz uma perna bem à frente. Mantém a outra lá atrás. Nessa variação, pode ficar aqui um pouquinho mais inclinado ou, se der certo, um pouquinho mais erguido. Passa para uma torção livre. Vou dar essa sugestão aqui. Para o outro lado. Essa perna agora vem por baixo, bem flexionada, outra por cima, bem lá atrás, estendida. Quem ficou um pouquinho inclinado mais à frente, faz assim, mesma angulação. Quem subiu mais, sobe também. Esse é o princípio da compensação. Lembra sempre, tudo que você estimular para um lado, estimula também para o outro. E vice-versa. Conseguiu avançar tudo? Passa para a sua torção. Lembrou aí como você fez? Como você chegou nela? De preferência, faz também a mesma passagem. Às vezes é difícil lembrar, né? Mas como que eu fiz? Como que eu fiz? Como que eu cheguei aqui? Nosso corpo ele tem uma inteligência muito boa, ele só vai, né? A gente vê, já aconteceu. Tá finalizando a sua torção. Ponto máximo. Traz um pé unido ao outro, 2 palmos bem amplos entre eles. E o perímetro. E abandona aqui o tronco. Veja como que tá a resistência nos joelhos, nos glúteos. Mantém mais um. Tá soltando bem. Se já chega fácil com a testa pertinho do pé, caminhando com as mãos para frente, os braços estendidos. Dá o máximo, volta pouco a pouco. Traz os pés mais pertinho, mais juntinho aqui do corpo. Cabeça tomba lá atrás e gira em torno do pescoço. Enquanto isso, deixa os joelhos cederem e para os lados. Cabeça troca de sentido sempre que chega lá atrás. Vai e volta. Se quiser, faça com os olhos fechados, observa cada sutileza do movimento. Faça aí mais um tempo desse Griva Vartanasana. Tão bom, tão agradável. Veja quão comprimido está essa região. Caída, tá soltando. Só colocar consciência, uma localização da consciência nessa parte do corpo.
uma vez. E aí, passe a sua invertida. Pode ser sobre a cabeça, sobre os ombros, sobre as mãos ou antebraços. Veja aí qual você quer fazer hoje. Ou pode simplesmente também só elevar as pernas e deixar aqui em L, mas com consciência na região dos joelhos e dos pés. Tempo de invertida, como sempre, livre e à vontade. Fique à vontade para fazer as variações que você mais curte. Aquelas que você adora. Opções para as mãos. Pode ser aqui atrás das costas, pode ser no chão. No chão, sem apoiar. Pode ser na coxa. Ou ainda lá atrás. Pode ser uma mão de cada vez, ou as duas também. Vai estudando aí o movimento e a estabilidade. Se sentir vontade, faça aquelas voltas em torno dos tornozelos, com os pés, várias vezes para um lado, depois várias vezes para o outro lado. Procure manter um tempo bom de invertida. Depois puxa os pés bem na sua direção. Depois empurra bem para cima. Quem quiser pode levar os pés lá atrás no solo, ou trazer os joelhos na testa, ou ao lado das orelhas. Variações livres. Se quiser, fique mais um pouquinho. Senão, já retorne. Quando retornar, mantenha aqui deitado, descontrai, solta um pouquinho. Retoma o ritmo cardíaco, respiratório. E só então passamos à compensação. Então você vai cruzar as pernas ou estendê-las. Vai erguer bem as costas, sem a cabeça e apoiar o topo no chão. Matsyasana. As mãos podem ser sobre as coxas, embaixo das coxas, com as palmas voltadas para o solo, ou ainda passando por baixo das costas. Primeiro uma mão, depois a outra, buscando os cotovelos. Torna, caso já tenha compensado. Ainda não desceu, comece a descer. Faça a sua compensação. Quem fez sobre a cabeça não precisa compensar nada, só descansar sobre as pernas e pés e apoiar a testa nas mãos. Sinta a respiração à vontade. Quem sentiu falta de mais algum asana, manda ver. Não sentiu falta de nada? Só se deitar no Shavasana, o melhor Shavasana de todos. Pode ser de frente para o solo, de costas para o solo ou de lado. E uma vez deitado, entregue-se por completo à força de atração da Terra.
Uma inspiração profunda, nasal, consciente. Solte-se por completo. Vamos ao nosso Yoga Nidra, técnica de descontração e relaxamento profundo, consciente. Procure encaixar bem o corpo e aí permaneça imóvel. Faça uma inspiração profunda e descontraia mais e mais ao exalar. Abandone bem braços, pernas, tronco, cabeça. Sim, à vontade e feliz. Faça uma nova inspiração bem ampla. Solte, descontraia ao expirar. Vamos descontrair primeiro a mão esquerda. Dedos da mão esquerda. Polegar, indicador, médio, anelar, mínimo. Palma da mão, dorso da mão, antebraço, cotovelo, braço, um, lateral esquerda, as costas, coluna vertebral, medula, região lombar, região sacra, região coxígeo, glúteo, coxa, sempre do mesmo lado, joelho, perna, panturrilha, tornozelo, pé, dedos do pé esquerdo. Dedão, indicador, médio, anelar e faça o caminho de volta, subindo pelos dedos, pé, perna, joelho, coxa, glúteo. E agora subindo pela frente do tronco. Baixo ventre, órgãos do baixo ventre, só a lateral esquerda, abdômen, órgãos abdominais, tórax, peitoral, pulmão, coração, ombro, pescoço, vértebras cervicais, toda essa lateral esquerda. E ainda mais. Rosto, maxilar, lábio inferior, lábio superior, boca, língua, dentes, face esquerda, orelha, olho, pálpebra, sobrancelha, testa, couro cabeludo, hemisfério cerebral. Sinta o lado esquerdo completamente à vontade.
Entregue-se mais e mais. Passamos o mesmo para o outro lado. Começando na mão. Dedos da mão. Um a um. Mão direita. Polegar. Indicador. Médio. Anelar. Mínimo. Palma da mão. Dorso da mão. Um. Antebraço. Braço. Cotovelo. Um. Avançando pela lateral direita das costas, costelas, coluna vertebral, região torácica, região lombar, região sacra, coxígeo, glúteo, coxa, sempre do lado direito, joelho, panturrilha, perna, tornozelo, pé, calcanhar, dorso, pé, região plantar e dedos. A um. Dedão, indicador, médio, anelar, mínimo. Passa o caminho de volta. Dedos do pé, pé, perna, panturrilha, joelho, coxa, glúteo. E agora transfere a atenção para a parte frontal do tronco. Baixo vem, toda a lateral direita. Órgãos do baixo vem. Abdômen, órgãos abdominais, tórax, peitoral, pulmão, costelas, pescoço, vértebras cervicais. Aumente a cabeça. Toda a lateral direita do crânio. Maxilar, lábios, boca, narina, face, olho, pálpebra, sobrancelha, testa, couro cabeludo. Sinta a descontração igualar com o lado oposto, encaixando perfeitamente. Mesmo nível de leveza, bem-estar, satisfação. Deixe que cresça em si tudo que há de melhor. Pense, mentalize, visualize, crie mentalmente o arquétipo que você deseja estimular. Pode ser o de força, pode ser o de beleza, pode ser o de descontração, de serenidade. Sempre em um, foca nisso, apenas nisso, nada mais. Imagine-se assim, ganhando essas qualidades, esses atributos, tornando muito mais fácil, prazeroso praticar. Ou pare-se para retornar. Ouça melhor os sons em torno, ouça melhor a minha voz. Respire profundamente.
ativando o olfato, tato, paladar e a visão. Retorne por completo. Estique-se, pense, boceja, sorria, faça qualquer movimento que der vontade. Por último, sempre com as pernas cruzadas, a coluna ereta e as mãos em Shiva Mudra. Direita embaixo, esquerda em cima. E vamos focar a atenção no som ou na imagem da nossa escolha. Quem já tem uma meditação que usa sempre, mantenha ela. Permita que a sua atenção flua por um único canal, por um único estímulo, sempre o mesmo, do início ao fim da meditação. Mesmo que você se perca, volte quantas vezes for preciso. Se nada veio à cabeça, imagine um yogin, um yogini, assim sentados com as pernas cruzadas, a coluna ereta e as mãos em Shiva Mudra. Concluindo a nossa prática de hoje, respire profundo. Traga as mãos unidas em frente ao peito. Saudamos. Swastika. Tudo bem. É isso. Espero que tenham curtido muito. Beijinhos e até a próxima.